Olá, muito bom dia a todos. Hoje, domingo, dia 12 de setembro, uma lição será lida no canal da Primeira Igreja Batista Praia de Ramos. Hoje, domingo, como você sabe, domingo é domingo do Senhor, né? Deus é paciente, foi a semana passada, tá? Já hoje, dia 12, vai ser, Deus justo. Deus justo. Deus é justo. Na semana passada foi visto Deus é paciente, baseado em Pedro, capítulo 3, tá? 2 Pedro, capítulo 3. Hoje já é Deus justo, Romanos, capítulo 1, versículo 1 até o 7, tá? Vamos lá, pega a sua Bíblia aí, se você tem a revista, pegue também, se for o caso, mas se não, já acompanha aí na leitura, tá? Estamos já em setembro, outubro, novembro, dezembro, aí termina o 2021, né? Mas a gente sabe que tudo acontece aí de acordo com o que deve acontecer e a gente aguarda dia após dia, tá? Deus é justo, Romanos capítulo 1, versículo 17, tá? Pegar aqui, deixar aqui aberto, mas fazer uma oração de introdução. Deus, nós agradecemos ao Senhor pelo setembro. Setembro é um mês, setembro é uma data, setembro é hoje, setembro é parte do ano. Permita, ó Pai, que haja mais vida, que haja mais vontade, que haja mais determinação de lutar pela vida, Deus. Apesar, ó Deus, de as mídias, ó Deus, conclamar aí o não ao suicídio, não a tirar a vida, Deus. O Senhor é o dono da vida. Proteja cada ser humano. Proteja a mente, ó Deus, o sentimento da mente, o interior, o organismo, Deus, para que nenhum sentimento ou nada, ó Deus, nenhum intuito, ó Pai, qualquer coisa, ó Pai, venha fazer pessoas tirarem a vida. No nome de Cristo Jesus, que esse setembro seja marcado pela vida acima de tudo. Que os porcentos da morte não aconteça. Se for acontecer, se o Senhor permitir, só se for por natureza, pela morte natural. Então, Deus, no nome de Cristo Jesus, que esse mês, setembro, seja um mês de vida. Obrigado por o Senhor ser um Deus justo. Obrigado por o Senhor ser o Deus quem o Senhor é para conosco. Abençoe esse domingo, 12 de setembro, que o Senhor seja glorificado no nome de Jesus. Te oro, te agradeço. Amém. Vamos lá? Romanos capítulo 1, versículo 17. Deixa eu pegar aqui um guia aqui, só para me situar aqui. Onde eu estou? Aqui. Porque no Evangelho é revelado a justiça de Deus. Uma justiça que no princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Romanos capítulo 1, versículo 17. Deus é justo. Somente Ele tem a capacidade de julgar com justiça, não permitindo que qualquer circunstância o desvie dessa finalidade. Sua justiça se manifesta concomitantemente e não contrariamente à sua graça. Elas não são excludentes, como diz o apóstolo Paulo, porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, pois a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Romanos capítulo 1, versículo 1, versículo 16 e 17. Primeiro tópico aqui, página 63. Deus é justo, Deus justo, salva o seu povo e quebra a prepotência de reis
orgulhosos. O salmista proclama o juízo de Deus, que ecoou desde os céus. Segundo ele, a terra tremeu e se aquietou diante da inconfundível justiça de Deus. Sião é a morada do Deus justo, e em Salém, em Jerusalém, está o seu tabernáculo. Salmo 76. O contexto histórico no qual esse belíssimo salmo foi escrito está amplamente narrado em 2 Reis, capítulo 18 e 19, 2 Crônica 29 até o 32. A saber, a ocasião da invasão dos assírios em Judá e o cerco de Senaqueribe, rei da Síria, à cidade de Jerusalém. Os assírios devastaram o reino do norte. Chegaram aos portões de Jerusalém, mas conforme profetizou Miquias, não conseguiu invadi-la. Miqueias, capítulo 1, versículo 9 até o 12. A Assíria foi um instrumento de Deus para cumprir os seus planos. Assim disse o próprio Deus a Ezequias, Isaías 37, versículo 21 até 35. Contudo, apesar de Samaria ter sucumbido diante da ofensiva assíria, Jerusalém foi maravilhosamente poupada e o exército de Senaqueribe completamente destruído. Segundo Reis 19, versículo 35 e 37. O salmista disse: ali ele quebrou as flechas do arco, o escudo, a espada e os instrumentos de guerra. Os valentes foram saqueados, dormiram seu último sono. Nenhum dos homens corajosos pôde reagir. Salmo 76, versículo 3 e o 5. Como perguntou o salmista, devemos nos perguntar hoje: quem poderá permanecer na tua presença quando estiveres irado? Dos céus, Deus fez ouvir o seu juízo, e justamente por isso a terra tremeu e se aquietou. Ele quebrou a prepotência do Senaqueribe, dizendo-nos o salmista e o profeta Isaías, Salmo 76, versículo 12, e Isaías 37, versículo 29 até o 32. Aliás, ele quebra a arrogância daquele que se mantém penitente, como diz o profeta Isaías. Isaías capítulo 2, versículo 12. Pois o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo orgulhoso e arrogante, e contra todo que se exalta, para que seja abatido. Aí, o Deus justo, no primeiro tópico, salva o seu povo e quebra a prepotência de reis orgulhosos, tá? Orgulhosos, prepotentes, Deus ele vai e quebra, aí isso destrói, arrasa, né? Então Deus é esse Deus justo. Só ele pode ficar de pé, na verdade, né? Segundo tópico, página 63. O Deus justo é justificador daqueles que creem. Mesmo não oferecendo uma definição explícita do que vem a ser a justiça de Deus, Paulo mostrará ao longo de sua epístola aos Romanos como a justiça de Deus foi percebida como retributiva em Jesus Cristo, manifestou-se como justificadora, apesar da natureza depravada e caída do ser humano. Porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, pois a justiça de Deus se revela ao Evangelho, no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo vive pela fé. Paulo quer escancarar aos olhos dos judeus e dos gregos a urgente e necessária manifestação da justiça de Deus. Sua real intenção é expor aos olhos dos seus leitores o quão a humanidade está arruinada em sua própria sorte. Os gregos, por não terem feito bom uso do conhecimento natural de Deus. Romanos 1, versículo 18 até o 32. E os judeus, por não terem obedecido à lei que tanto se orgulham. Romanos capítulo 2, 17 até o 29. É no mínimo curioso a mudança sem transição da apresentação do seu pensamento. Após ter apresentado o Evangelho como força salvífica e como manifestação da justiça de Deus, Paulo
a partir do versículo 18, apresenta a ira divina. Sem dúvida, esses versículos são imprescindíveis, porque trabalham com a categoria judaica, manifestação final da justiça divina, o castigo dos ímpios e a libertação de Israel. Como um preâmbulo de sua real intenção, manifestada mais abertamente no capítulo 2, a saber, a de mostrar que as diferenças entre os circuncisos e os circuncisos não são aquelas visíveis aos olhos e que a situação de todo, inclusive dos judeus, é a de incapacidade de justiça, e justamente por isso a de merecedores da ira divina. Contudo, o evangelho do qual Paulo não se envergonha é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O justo, segundo Paulo, não é o que se apoia em sua justiça própria. O justo viverá pela fé. A fé é um ato pelo qual o ser humano se entrega confiadamente a Deus, que é verdade e bondade. Como sua fonte única de salvação, não é um salto no escuro e nem muito menos uma mera adesão intelectual, como alguns imaginaram ser, mas uma decisão de quem se apoia na verdade e na fidelidade de Deus em suas promessas e em seu poder para realizá-las. Deus é o verdadeiro juiz. Somente Ele tem capacidade de julgar com justiça sem cometer o equívoco peculiar do ser humano, a saber, o de fazer acepção de pessoas. A palavra de Deus diz em Deuteronômio capítulo 1, 17, e naquela ocasião ordenei a vossos juízes ouvir as causas do vosso irmão, e julgai com justiça entre eles, e também o estrangeiro que está com eles. Não farei discriminação em julgamentos. Da mesma forma ouvireis o pobre e o rico. Não tenhais medo de ninguém, pois o julgamento é de Deus. Trazei a minha causa que vos for difícil demais, e eu os ouvirei. Os juízes devem julgar como Deus julga. Infelizmente, a parcialidade tem sido a tônica da justiça humana. No entanto, diferentemente dos homens, Deus é completamente justo, estável, imparcial e age em todos os momentos sem ferir a sua justiça. Por meio da sua justiça, ele expõe a justiça dos justos e aniquila a injustiça dos injustos. Como o perdiz que choca ovos que não pôs, assim é aquele que junta riqueza por meio injusto. Na metade da sua vida, elas a deixarão, e no fim, ele acabará como um tolo. Jeremias capítulo 17, 11. Isso já é a lição em foco, né? Falando aí desse Deus verdadeiro juiz. Deus é um verdadeiro juiz. A justiça de Deus se manifesta concomitantemente com a sua graça. Elas não são contrárias ou inimigas. Lembram-se da simplicidade de Deus que estudamos na lição número 8? Vimos por meio do grande puritano Stephen Charnock que onde está a maior simplicidade, aí está a maior unidade. Deus não é a soma de todos os atributos. Ao contrário, os atributos de Deus são idênticos à sua essência. Em Deus não há nenhuma indivisão ou combinação. Deus é insuscetível de qualquer combinação ou divisão. Por conseguinte, afirmamos naturalmente que a justiça e a graça de Deus se manifestam simultaneamente. Como diz o salmista, o Senhor é compassivo e justo, sim, nosso Deus é misericordioso. Se observarmos atentamente, perceberemos que até mesmo o perdão dos pecados é uma consequência da justiça de Deus. O Senhor é compassivo e misericordioso, demora para irar-se, se é grande em seu amor. Não acusará perpetuamente, nem conservará sua ira para sempre. Não nos trata de acordo com nossos pecados, nem nos retribui segundo a nossa transgressão, pois o seu amor para com os que o temem é grande, tanto com o céu, quanto o céu se eleva acima da terra, como o oriente se distancia do ocidente, assim ele afasta de nós nossas transgressões. Salmo 103, versículo 8 até o 12. Justiça de Deus, né? Esse juiz verdadeiro.
A justiça de Deus apresentada no Novo Testamento consiste na afirmação de que por meio de Jesus Cristo, do seu sacrifício vicário substituto, Deus oferece, por meio de Jesus, Deus oferece o meio de expiação dos pecados do mundo inteiro. 1 João capítulo 2, versículo 1 e 2. Em seu texto absolutamente esclarecedor, o apóstolo Paulo diz: porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente pela sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus ofereceu como sacrifício propiciatório, por meio da fé, pelo seu sangue, para a demonstração da sua justiça. Na sua paciência, Deus deixou de punir os pecados anteriormente cometidos para a demonstração da sua justiça no tempo presente, para que ele seja justo e também justificador daqueles que têm fé em Jesus. Romanos capítulo 3, versículo 23 até o 26. Para tomar uma atitude, já fechando aí a lição número 11, Deus é justo. Aqueles que foram justificados pelo sacrifício vicário e substituído de Jesus Cristo vivem a justiça de Deus e a buscam em primeiro lugar. A palavra de Deus diz em Mateus 6:33, mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Buscar e manifestar a justiça de Deus na história é um dever daqueles que amam a Jesus. Não seja um espectador da história. Lance o seu dom e a sua vida para que o reino de Deus seja sinalizado e estabelecido nos quatro cantos dessa terra. Essa é a lição número 11 que vai falar desse Deus justo, tá certo? Minha ação, nossa ação, irá dizer a quem nós servimos, e as nossas atitudes manifestará qual é o nosso pensamento. O nosso pensamento deve ser de justiça sempre, porque Deus é o santo juiz, o justo juiz, o verdadeiro juiz. Ele é justo em todas as suas decisões. Sejamos também assim, para que em nós, cada vez mais, venha sobre nós a justiça de Deus, para que assim colocar em prática e dar a Ele toda a honra, toda a glória. Faça isso você também, seja justo, não seja orgulhoso, nem prepotente, porque Deus abate a todos. Deus abençoe você. Fazer uma oração. No nome de Jesus, ó Pai, nós agradecemos. Agradecemos ao Senhor pelo Deus quem o Senhor é. O Senhor é justo. O Senhor age em justiça e deseja que todos andem em justiça. A nós que somos os teus servos, permita que a gente alcance justiça todos os dias. Deus. Façamos justiça, andemos em justiça. Não tropecemos, ó Deus, em demagogias, em prepotências, em condições que o Senhor se afasta. De ser orgulhoso, por exemplo. Que a gente seja, a Deus, totalmente submisso à sua vontade. E viver pela fé. Desejar andar, viver pela fé. As atitudes, demonstrações, seja o andar pela fé. No nome de Cristo Jesus, permita isso. Permita que o teu povo consiga colocar em prática a justiça. No nome de Jesus. Perdão por algum ato de injustiça, por algo que cometi, fiz, coloquei em prática. No nome de Cristo Jesus, perdão. Perdão para mim, perdão para os meus irmãos, perdão para as pessoas. O Senhor conhece muito bem e sabe o desejo do meu coração. No nome de Cristo Jesus. Amém. Deus é justo. Essa é a lição de hoje. Deus abençoe você e toda a sua família. Até o próximo vídeo.